Olá a todas e a todos. Buenas noches, buenas tardes. Es una alegría estar aquí. Vamos hablar hoy de un tema muy especial que es la enseñanza de las letras. Vamos a ver hoy los aspectos que son fundamentales tener en cuenta cuando estamos enseñando las letras a nuestros estudiantes. Entonces te invito a estar en ese video, te invito a decirme en los comentarios de dónde es que me estás viendo, de cuál país de América Latina. Será un placer para mí leer tu comentario y saber de dónde es que estás viendo ese video, maestra inovadora. Entonces, en el día de hoy, como yo les dije, vamos a hablar sobre la enseñanza de las letras y Vamos a derrumbar algunos mitos, eu creio, algumas ideias que estão muito arraigadas em la enseñanza tradicional e vamos a tratar de justificar também, não? Por que fazer desta maneira. Então, vamos a nosso trabalho. Me apresento rapidamente. Meu nome é Janice Pereira. Para quem não me conhece, sou maestra de niños. Há 34 anos, orgulhosamente. Muito feliz como maestra, uma apaixonada. E em Faro de la Didáctica, eu sou a diretora pedagógica, sou magíster em educação e defendo uma didáctica socioconstrutivista. Aqui em Faro de la Didáctica, o que hablamos é desde uma perspectiva inovadora do aprendizagem e da enseñança. Aqui tratamos de derrubar alguns mitos da educação tradicional e mostrar a importância de estar sempre inovando em la didáctica, em um mundo cambiante, em uma cultura que cada dia cambia, se renueva e nós como maestras também devemos estar renovando-nos, reflexionando constantemente sobre a enseñanza e o aprendizagem. Então, vamos falar hoje sobre a enseñanza de las letras. E o primeiro que eu quero falar para vocês é sobre a apresentação do abecedário. Muitas pessoas pensam com a melhor intenção, eu já fui tradicional, importante dizer isto, que fragmentar o conteúdo a ensinar, apresentar de pedacito, não por fragmentos. Bueno, primeiro apresento as vocales, depois apresento tales letras, depois apresento outras letras, que isto seria um facilitador do aprendizagem para os niños. E o que eu venho a dizer hoje aqui é que não é assim. Fragmentar não é facilitar. Fragmentar é obstaculizar. Por quê? Porque o cérebro humano trabalha a partir da complexidade. Quanto mais dados eu ofereço ao cérebro humano, mais relações, mais associações, mais vínculos cerebrais pode haver. Quando nós outros apresentamos o conhecimento por pedacitos, estamos generando uma dificuldade para o cérebro. Então, quando vamos a apresentar o abecedário, primeiro aspecto, apresentação. Quando vamos apresentar o abecedário, devemos apresentá-lo todo de uma vez, como um conjunto de elementos. A partir de los 3 anos já podemos apresentar o abecedário completo a los niños. Então, vamos por parte, ok? Vamos apresentar estes símbolos. Vamos a mostrar essas grafias a los niños. Esse é o primeiro que devemos fazer. Se estamos em um salão de classes, já devemos ter o abecedário completo em la parede, em majúsculas e em minúsculas. E outro aspecto importante da apresentação: as majúsculas e as minúsculas devem ser apresentadas em espaços separados. A mim me gusta poner arriba no tablero o conjunto de las majúsculas e abaixo o conjunto de las minúsculas, não em la mesma hoja.
que é um grande equívoco pedagógico. Por quê? Porque são dois conjuntos com características gráficas diferentes. E o primeiro que os niños têm que entender é quais são essas características gráficas. Podem ver que no abecedário em maiúsculo, todas as letras têm a mesma dimensão. Todas elas ocupam o mesmo espaço. Em las minúsculas não é assim. Em las minúsculas, algumas hastes são altas, outras vão abaixo do renglón. Os tamanhos são diferentes, então são características gráficas diferentes. Pero sí se deve apresentar os dois conjuntos de letras, tanto as maiúsculas como as minúsculas, desde o princípio do processo. Os niños têm que entender que o abecedário é um conjunto finito, de 27 letras. E aqui já hago uma aclaração. Che não é letra, não existe. Nós nombramos assim, pero a Real Academia Espanhola já quitou lo que considerávamos che de letra, é um dígrafo, é uma combinação. Lo mesmo passa com la ed, não é uma letra. Doble L é uma combinação. E lo mesmo passa com a R. Então, o abecedário espanhol tem 27 letras. La che, lo que denominávamos antes de che, ed e R, são combinações. E elas vão aparecer em las palavras como combinações. Como eu, mi idioma materno é o português, em português também temos CH, que se pronuncia de uma maneira um pouco diferente. Pero não está, nunca estuvo, desde que tenho 5 anos que aprendi o abecedário, não está a che como letra, é uma combinação. Então, é importante ter em conta isso, porque muita gente me pergunta, onde está a che, onde está a ed? Quando vem meu abecedário. Não é letra, por isso não está aí. Desde 2000, já há 22 anos que a RAI quitou esses dígrafos de lo que se considerava letra. Então, devemos ensinar corretamente para os niños. Não são letras. Quando vão aparecer? Quando apareçam em palavras como combinações. Vão chamar CH, doble ed, doble R, pero não são letras, ok? Então, bueno, apresentar todas as letras a la vez em formato maiúsculo e em formato minúsculo. Esse é o primeiro aspecto que vocês têm que ter em conta. Também quero justificar aqui de outra maneira. Quando nós apresentamos cada semana uma letra, estamos limitando a nossos estudiantes. Quanto antes eles se conozcam do abecedário completo, mais ferramentas vão ter para construir o código escrito, para compreender, para reinventar esse código escrito que foi inventado uma vez por la humanidade. Não sempre existiram as letras, vocês sabem. Então, apresentar todas as letras, conhecer todas as letras, é um direito de los niños. É um direito que vai possibilitar que os niños tenham muito mais ferramentas para poder reconstruir esse código. Isso vale, eu hablo muito de niños, porque aqui a grande maioria de seguidoras e maestras são de niños, de primária. Pero, se és um jovem que não sabe ler e escrever, lo mesmo. Se és um adulto que não sabe ler e escrever, é lo mesmo. Sempre que vamos a apresentar o abecedário, devemos apresentar o abecedário completo, como um conjunto de elementos, ok? Com suas 27 letras em la forma maiúscula e em la forma minúscula. Bueno, vamos a ver o segundo aspecto. Quando apresentamos esse abecedário completo, estamos também apresentando o ordem alfabético, que é algo muito importante para os niños. Por que é importante?
Primeiro, porque eles identificam que há um início e há um final. Aqui empieza, aqui termina. Não é como os números, que são infinitos. Os números, bueno, todos sabemos, são infinitos, não têm fim. Temos 10 dígitos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Son 10 dígitos, pero la combinación de esos dígitos es infinita, formando nuevos números. Después viene el 10, que es 1 y 0, 11. Son números, siguen siendo números. Las letras no. Las letras son finitas, são um conjunto de 27 elementos. E quando nós outros ponemos em ordem, os ninhos vão apropriando desse conceito definido. Además, a ordem do abecedário, quando ensinamos a cantar A, B, C, D, E, F, G, H, I, quando vamos trabalhando com os ninhos de diversas maneiras lúdicas, a ordem do abecedário, isso lhes ajuda a internalizar. Um exemplo de esto, tinha um ninho que não conhecia exatamente o nome de todas as letras, pero sí conhecia a ordem por las canciones que hacíamos, estava como internalizado essa ordem. Então, um dia, ele queria escrever uma palavra que começava com G. Eu não me acuerdo, jengibre, eu creio, no, jengibre é com J, não? Mira, eu aqui espanhol, português. Pero era algo que era com G. E então, o niño dijo, professora, pero qual é a G? E eu lhe dije, vaya ao abecedário e busque, onde está a G? Então, ele foi ao abecedário porque tinha um conhecimento de ordem prévio e dijo A, B, C, D, E, F, G. Ah, profe, essa é a G. Isso ajuda os estudantes a internalizarem também os nomes das letras. Então, é super importante trabalhar em ordem. Primeiro, porque dá essa ideia de início e final. E segundo, porque ajuda, é um apoio aos ninhos em la apropriação del abecedário, pues sin comentar la cuestión del orden alfabético que en varios lugares del mundo y de la organización de las palabras, de los escritorios, de muchas cosas, ¿no? Aparece el orden alfabético. Outra coisa muito importante dessa apresentação, não se enseña sonidos de las letras. Quando eu vou a ensinar o abecedário, eu vou a ensinar os nomes de las letras, não os sonidos. Os sonidos estão dentro do nome, com raras exceções, como a H, por exemplo. Pero las letras, su nombre, trae o sonido. Em primeiro lugar, eu não posso dizer que essa é a porque é uma enseñança equivocada. Essa é a M, não é a Segundo, quando digo M, dentro de este nome está o sonido da letra. E os estudantes são plenamente capazes de fazer inferências. Isso queda como um dato. O primeiro dato de consciência fonológica que podemos oferecer para os ninhos é o nome da letra. E há outro aspecto mais importante de todos que justifica por que não ensinar os sonidos. Os ninhos não são fonéticos desde o princípio do processo. Isso é uma construção. Os primeiros níveis de construção psicogenética de la lectura e la escritura são níveis logográficos. Se nós começamos a mesclar isso, vou ensinar as letras, tenho que ensinar a forma, tenho que ensinar a ordem, mas vou a poner o sonido.
esto genera retraso en el aprendizaje, compañera. Es un obstáculo. Eu te garantizo, como especialista em alfabetização, que já trabalhou de las duas maneiras. Enseñando sonidos e não enseñando sonido, enseñando el nombre de la letra. Esto es lo fundamental para la conciencia fonológica, que el niño conozca el nombre de las letras del abecedario. Enseñar sonido es un atropello, es un equívoco pedagógico, es insertar um elemento para el qual os estudiantes todavía não estão preparados. Eles vão poder mais adelante reconhecer sonidos em associações com palavras significativas, não quando estou ensinando o abecedário. Meu primeiro objetivo é ensinar o abecedário como um conjunto de elementos. Um conjunto de elementos. Isso é o fundamental. Que tem umas formas, que tem duas apresentações. Mayúscula, minúscula. Todas a la vez. Nada de sonidos. Porque os sonidos são uma inferência que vão a ser os niños. É um processo, uma construção inferencial. Quando eu estou ensinando o nome, eu já estou provocando o aprendizagem de los sonidos de las letras, sem dizê-lo. E não é necessário dizer, porque isso é uma condução. E desde uma perspectiva moderna, socioconstrutivista, não devemos conduzir, devemos provocar os aprendizajes. Entregar dados suficientes, provocações suficientes para que os estudantes puedan ellos mesmos construir sua aprendizagem de uma maneira liberadora, emancipadora, autônoma, que vai forjar neste niño uma intelectualidade autônoma, acostumbrada a pensar, a inferir, a construir. Se nós vamos tratar de conduzir o aprendizagem pedacito por pedacito, vamos a formar um niño intelectualmente dependiente e não autônomo. Um niño passivo em sua intelectualidade e não ativo. E tudo empieza já com a enseñança de las letras. Então, nada de sonido, ok? Outra coisa muito importante na apresentação do abecedário, não se utiliza nenhuma imagem em la letra. Repito, não se utiliza nenhuma imagem em la letra. Solamente la letra em maiúscula e em minúscula, posicionada adequadamente sobre um renglão. Esta é a forma correta de apresentar o abecedário. Não se hace associação com imagens. ¿Por quê? Agora vem a justificação. Porque quando se hace uma associação com imagem, eu já estou querendo fazer uma associação de sonido, que é prematura. Que não se deve fazer porque é uma aprendizagem inferencial. Segundo, la C não é solo de casa. La C es de cebolla. La C es de cobija. La C es de tantas coisas. Estamos generando uma limitação em los niños. Ah, pero es que ele já vai associar que la C de casa, el sonido. No, eu les digo, não hagan isso. Esse é um obstáculo que estamos generando para os niños. Não é uma maneira de facilitar o aprendizagem. Ah, pero eu aprendi assim. Eu também. E eu, incluso, já ensinei assim. Pero nós temos que reflexionar a prática pedagógica. Não podemos ser a repetição da repetidera. Como ensinar a nós assim, vamos ensinar assim. Se a ciência já evolucionou. Também em meu tempo só havia televisor branco e negro. Pero agora, então, eu vou seguir utilizando
televisor blanco y negro si ya hay un televisor colorido? Si ya hay un avance en la tecnología. No, la educación merece que nosotras reflexionemos e innovemos. Nuestros niños tienen ese derecho. Y es nuestro deber, como maestras, seguir los avances de la pedagogía, que es nuestra ciencia. Todo evoluciona en el mundo, pues la pedagogía también. Entonces, no pongan imágenes. Eso es un dificultador del proceso. Hay un caso de una niña que confundía la B con la M. Y ella, donde era B, decía que era M, donde era M, decía que era B. Porque tenía un bebé en la B, en su abecedario de su salón, y una M de muñeca. Entonces, el bebé ella también veía como muñeca, y la muñeca también veía como bebé. Eso genera una confusión porque estanca el pensamiento del estudiante en esas asociaciones como si la M de... Entonces, muchas profesoras, yo también ya hice, repito 1000 veces, yo también ya fui tradicional. Muchas veces, la M de mamá, la P de pato, la B de bebé, la V de vaca. No, esto no es adecuado. Eso es una limitación, porque las letras no son solo de esas palabras, son de muchas otras palabras, ¿ok? Y eso puede generar confusiones. Entonces, nada de imágenes en la presentación del abecedario. No se realiza planas o prestamientos gráficos. Línea a la izquierda, línea a la derecha, línea vertical, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, curvita. Eso no se utiliza para enseñar el abecedario. ¿Por qué? Porque las mismas letras ya tienen esos trazos. ¿Cómo es que vamos a trabajar esa parte motora? En la escritura de las letras, clasificación de las letras. Hay diversas maneras de trabajar. En el libro Abecedario, un conjunto de elementos, que es un libro de nuestra tienda que tiene una capa amarilla, muestra cómo trabajar la grafía de las letras de una manera provocativa, constructiva y no mecanizada. Todas las actividades nuestras están pensadas para provocar, para retar el pensamiento. No puede ser solo algo gráfico y mecánico. Imagina un niño llenando una línea de un renglón de líneas inclinadas. Es solo mecánico. No hay ningún reto para inteligencia ahí. Entonces es importante trabajar las letras desde retos gráficos y cognitivos combinados, desde provocaciones y no desde repeticiones mecánicas. Eso es limitar a los niños. Eso es enseñarles que aprender es algo mecánico. Esto se queda grabado en esa intelectualidad de nuestros niños y no queremos esto, ¿cierto? Queremos niños autônomos intelectualmente, proactivos, pensantes, críticos. Se empezamos a alfabetização haciendo prestamento de linha, uma hora linha llenando planas com traços a la derecha, a la izquierda, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, isso é mecânico. Isso não oferece nenhum reto cognitivo e não é recomendado para a enseñanza del abecedario. Bueno, ¿qué debemos hacer con los niños? Análisis de las formas gráficas del abecedario. ¿Qué tipo de análisis? ¿Cuántos espacios cerrados, cuántos espacios abiertos tienen las letras? Vamos a ver, si yo les digo ahí, la letra B, ¿cuántos espacios cerrados tienen? La letra O, díganme, ¿cuántos espacios cerrados tienen? ¿Cuántas rectas y cuántas curvas? Vamos a pensar en la letra
E mayúscula. ¿Cuántas rectas tiene la letra E mayúscula? ¿Qué me dice ahí en los comentarios? Y trabajar con esas formas. Explorar, analisar número de puntas sueltas, puntas que quedan sin conexión en el trazo. Vamos a ver, ¿cuántas puntas sueltas tiene la letra R minúscula? ¿Cuántas puntas sueltas tiene la letra P minúscula? ¿Cuántas puntas tiene la letra A mayúscula? Puntas, essas puntas, termina el trazo y no tiene una conexión allí, queda suelta esa punta. ¿Cuántas? Estos son análisis gráficos que van a ayudar a los niños a trazar mejor essas letras, a poner cuidado en esos trazos, a entender essa letra graficamente a profundidad. Estos análisis son los que van a favorecer el aprendizaje de las letras. Y, finalmente, debemos trabajar con las posiciones de las letras. No debemos trabajar las letras solamente en la posición formal que ella tiene. Y voy a justificar por qué. Las letras, la letra P, ella es así y así, porque así se convencionó. Podría ser así y así. Podría. No es porque la humanidad convencionó que en el código alfabético del mundo occidental, la P es así. Podría ser así. Podría ser incluso así. Recto y hacia abajo la barriga. Podría ser incluso recto hacia arriba. Podría ser recto hacia arriba. Existen muchas posibilidades de la posición de la P. Y la forma que tenemos de ayudar a los niños a internalizar la posición de la letra, la posición correcta, es ponerlo a interactuar con todas las posiciones que esa letra puede tener. Todas las posiciones que esa letra puede tener. Entonces, la enseñanza de las letras debe ser provocativa. En las posiciones, yo voy a poner el niño a hacer la P acostada, con la barriga hacia abajo, con la barriga hacia abajo acá, con la barriga hacia arriba allá, acostada con la barriga aquí, parada con la barriga aquí, parada con la barriga allí. Incluso poner la P con la posición como si fuera una B. Todo, una B minúscula, no hablando de la P mayúscula. Quando eu pongo o niño a interactuar com todas as posições, seu cerebro vai classificando e generando categorias, como nos ensina Jerome Brunner, que aprender é generar categorias. Vai generando categorias. Não, pero um momentico, essa não é a P de Paulo, de mi papá ou de mi companheiro. Não, a P de Paulo é assim. Quando o niño se põe em contato com todas as posições possíveis, mais evidente se queda a posição correta. Porque esta é a que ele vê no mundo de las letras. Quanto mais ponemos a los niños, jóvenes, adultos, repito, isso serve para qualquer pessoa que está aprendendo o abecedário. Quanto mais ponemos o sujeito que aprende a interactuar com todas as posições possíveis da letra, mais evidente se queda a posição correta. Porque o cerebro todo o tempo está pensando, todo o tempo está relacionando, todo o tempo está construindo. E eu estou dando elementos para que esse cerebro haga as relações, haga las asociaciones, los vínculos, las sinapsis, todas las clasificaciones, categorías que tiene que hacer para poder aprender y
construir conhecimento. Então, tenham muito em conta todos estes aspectos. É muito importante que vocês visitem, hagam um maratão aqui em minha página. Há juegos para trabalhar as letras, há diversas formas de interactuar com essas letras. Aqui há outros vídeos onde eu mostro as atividades que vocês podem realizar para ensinar as letras a los niños de uma maneira super construtiva, provocativa e não conductista, limitadora, ou seja, não formar uma intelectualidade passiva, senão uma intelectualidade que está todo o tempo em processo de construção, ok? Foi um prazer gigante estar aqui com vocês. Me gusta muito esses espaços de compartilhar. Por favor, terminando esse vídeo, deixa tu like, comparte esse vídeo em tus redes sociais, que é muito importante para nós, esta ação, para que outras maestras também se puedan apropriar de las inovações pedagógicas em benefício de los derechos de aprendizaje de nuestros niños. Um abraço gigante, foi um prazer estar aqui.